Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente,
totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes.
Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Riakrain Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás.
Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassina a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Krain Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassina a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassina a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassina a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassina a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Krain Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassina a Preço Fixo 2,
A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa,
carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega-ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega-ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes.
Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia.
Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Riakrain Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Riakrain Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2,
A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas.
Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Eldini. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Eldini. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia.
Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2,
A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas.
Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Krain Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Krain Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia.
Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A
A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas. Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando-o um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição 2016, é um eletrizante thriller de ação estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino profissional forçado a retornar ao mundo mortal que acreditava ter deixado para trás. Repleto de missões de alto risco, locais exóticos e sequências de luta intensas, o filme promete entretenimento sem parar para os fãs de ação. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição é um thriller de ação de 2016 estrelado por Jason Statham como Arthur Bishop, um assassino mestre conhecido por fazer seus alvos parecerem acidentes. Dirigido por Denis Gansel, o filme é a sequência de The Mechanic 2011. Embora ofereça cenas de ação de alta intensidade, o longa recebeu críticas mistas.
Vivendo sob o pseudônimo Santos no Rio de Janeiro, Bishop é forçado a voltar à sua profissão mortal quando sua amada, Gina Thornton, Jessica Alba, é sequestrada por um implacável traficante de armas, Ria Crime Sazeldine. Para garantir sua libertação, Bishop precisa eliminar 3 indivíduos perigosos e fazer com que suas mortes pareçam acidentes. Os alvos incluem um senhor da guerra africano preso, um traficante de pessoas e um comerciante de armas. O filme possui uma aprovação de 31% no Rotten Tomatoes, indicando críticas geralmente desfavoráveis. Críticos destacaram que, embora o filme ofereça ação intensa, carece de um enredo convincente e desenvolvimento de personagens. Por exemplo, o site do crítico Roger Ebert afirmou que o filme sofre com uma história e roteiro que testam a credulidade e insultam a inteligência. De forma semelhante, o Common Sense Media criticou o longa por ser emocionalmente vazio e visualmente ineficaz. Apesar das críticas, Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição teve bom desempenho nas bilheterias. Arrecadou aproximadamente 21,2 milhões de dólares na América do Norte e 104,5 milhões de dólares internacionalmente, totalizando cerca de 125,7 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento de produção de 40 milhões de dólares. O filme foi particularmente bem sucedido na China, onde faturou 49,2 milhões de dólares. Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição é um filme que agrada aos fãs de sequências de ação e a performance carismática de Jason Statham. No entanto, aqueles que buscam um filme com narrativa forte e profundidade de personagens podem se decepcionar. Embora não tenha sido um sucesso crítico, seu desempenho nas bilheterias indica uma base sólida de fãs e interesse na franquia. Embora Assassino a Preço Fixo 2, A Ressurreição possa não conquistar os críticos com sua história, entrega ação emocionante e o carisma característico de Statham, tornando um filme imperdível para quem gosta de cinema intenso e cheio de adrenalina.